boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Bicast, o podcast da Biconte. Para quem ainda não conhece, a Biconte é uma contabilidade digital 100% integrada aí com qualquer negócio. Hoje nós atuamos aqui de Campinas para o Brasil inteiro. Conseguimos atender aí serviços, prestadores de serviços da área da saúde, comércios, você que é do e-commerce. Então, se você quer deixar de lado os papéis e se digitalizar, vem com a Biconte que nós conseguimos te ajudar, ok? Então, vamos lá, vamos começar aqui mais um episódio muito especial e hoje eu tenho como nossa convidada aqui um tema muito legal para a gente conversar um pouquinho sobre postura e linguagem corporal voltada aí para os negócios, o quanto isso é importante para você que já trabalha aí no segmento, tá aí, lidera, né, em alguma empresa, ou é o diretor, empresário, quanto isso é importante para você. E hoje nós temos o prazer de conversar com Andressa Pinheiro Brum. Ela é fisioterapeuta, quiropraxista, é especialista, né, em postura e linguagem corporal, escritora, palestrante corporativa, tem treinado aí líderes, né, sobre linguagem corporal na liderança para a equipe de vendas. E é um prazer ter você hoje aqui no Bicast, Andressa. Muito obrigada. Vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho de você, conhecer um pouquinho da sua jornada, né? Falar um pouquinho das suas origens aí. Quem é a Então, Andressa? eu sou natural do Sul e lá é que eu tive toda a formação de fisioterapia. Aqui em São Paulo que eu tive a formação de quiropraxia, mas eu sou natural de lá que foi toda a minha formação e estudos na parte de postura e linguagem corporal. Muito legal. E como que surgiu essa paixão aí pela fisioterapia na sua vida, Andressa? Então, eu já gostava muito da relação de postura, né? Porque desde cedo eu estudava linguagem corporal. E aí eu decidi fazer fisioterapia justamente por essa parte da postura das pessoas, né? Como que a gente poderia corrigir a postura das pessoas. E na fisioterapia, então, a gente começou a estudar mais sobre postura, músculo, relação entre estado emocional, musculatura. Só que eu me encontrei mesmo na quiropraxia, porque foi na quiropraxia que eu aprendi ali exatamente essa relação entre o nosso estado emocional e a postura e como que a gente poderia corrigir de forma mais eficaz a postura das pessoas. Então, foi a partir daí que eu comecei a me aprofundar, então, e seguir a área. A gente estava na resenha aqui antes de começar, né, a gravação do episódio, mas eu não tinha noção, né, que tinha essa relação com emoções, com sentimentos. Para mim, a quiropraxia era só aqueles estralos na maca, né, que o fisioterapeuta faz, né, mas eu não tinha essa noção, sabia? Muitos quiropraxistas, eles atuam somente nessa parte, A né, parte física. na parte física. Quem trouxe esse conceito da relação entre posturas e emoções foi Stanley Kelleman, que era um norte-americano quiropraxista, que ele originou aí a psicologia formativa. E a psicologia formativa mostrava que os nossos sentimentos, pensamentos e emoções, ao longo do tempo, eles vão modificando a nossa postura e modificando nossa forma corporal. Então, a partir disso, eu vi que a postura não era só conforme o cotidiano da pessoa, mas era mais a fundo ainda. Isso demonstrava o que a pessoa estava mais sentindo, qual era a reação dela diante de problemas, diante de dificuldades. Será que era uma pessoa que ela se recua diante de problemas? Ela foge dos problemas? É uma pessoa que ela tem mais enfrentamento e resolutividade diante dos problemas? Ou é uma pessoa que fica estagnada? Ela não foge nem enfrenta, mas ela espera que outros tomem a posição e resolvam por ela. E isso tudo vai formando o corpo dessa pessoa. Isso tem alguma relação com... Isso não tá nas minhas anotações prévias aqui que eu faço para me lembrar, tá? Mas tem alguma relação prévia com perfil comportamental? Ou não? Não tem nenhuma relação com isso? Sim, inclusive nos treinamentos que eu faço na empresa Avanço Empresarial, a gente primeiro faz um mapeamento, né? No caso de treinamento de liderança, a gente faz um mapeamento do tipo de liderança. E muitas vezes esse mapeamento ele está diretamente relacionado com a postura daquele líder. Então a gente vê se aquele líder é um líder mais passivo, a gente consegue ver isso também por meio da postura corporal dele.
Então, a gente vê que é uma postura corporal mais decaída, mais passiva. Os gestos e movimentos dele, que está relacionado com a linguagem corporal, também são gestos passivos e submissos. Então, isso sim está relacionado com o perfil comportamental, principalmente no caso dos líderes, quando a gente fala do treinamento, né, fala de negócios, a gente consegue fazer esse mapeamento que está diretamente relacionado aí com a postura do líder. Que legal. Isso é treinável. Isso é treinável. Então, a gente começa a trabalhar primeiro, num primeiro momento, a ver qual é aquele perfil de liderança, conversar com o colaborador, fazer uma análise postural dele e ver como que são os gestos, como que ele se comunica com outras pessoas por meio da linguagem corporal. Tá. Então, a partir daí, a gente consegue ver o estado atual daquele líder, qual é a comunicação que ele está transmitindo para os colaboradores e qual é a comunicação que a gente deseja que ele, como líder, comece a transmitir. Porque o que que acontece? A grande dificuldade das empresas é o quê? Elas não contratam um líder ou gestor. Elas fazem com que um colaborador, e isso é excelente, né? Uma estratégia muito inteligente, elas fazem com que o colaborador seja promovido a gestor, a líder. Só que o que que acontece na maioria dos casos, que é um grande problema para as empresas? É que quando elas promovem esse líder, ele acaba não transmitindo, não tendo uma comunicação de líder, mas sim como sendo o antigo colaborador. Não é só o cargo e o salário. Exatamente. Ele precisa comunicar agora de forma diferente um perfil de liderança. E Perfeito. aí ele começa a comunicar, a comunicação dele ainda é antiga, como de colaborador. E aí o que que acontece? Os colaboradores ainda veem ele como um colega de trabalho, né, e não como um gestor. E aí não começa a não obedecer às diretrizes, às regras, e aí isso começa a ter conflitos e problemas na liderança. Então, o trabalho, principalmente da Avanço Empresarial, o trabalho que eu executo nesta empresa, é justamente trabalhar não só a linguagem corporal, que trabalha movimento, postura, gestos, mas também a comunicação não verbal, que é o quê? Envolve também a aparência e a vestimenta do líder. É. E isso daí vai impactar a forma como aqueles colaboradores agora vão ver aquele líder. Eu tenho um exemplo, nós somos uma contabilidade, né? E temos muito casos assim de pessoas que decidiram empreender. Mas Uhum, durante muito tempo foi colaborador de uma empresa, foi funcionário, né? sim. E aí quando ele abre uma empresa, os comportamentos dele ainda é de um funcionário, né? Ele acaba tendo aquele comportamento de funcionário, não sabe liderar, não sabe contratar, não sabe gerenciar as finanças da empresa, não sabe delegar, não sabe demonstrar ali o quão importante é aquele negócio, né? Então não é só dentro de uma corporação, até também de uma migração, né? Quando sai de uma empresa e abre um negócio, né? Ter a postura de empreendedor, de empresário, né? Isso também faz toda a diferença, né? Lembrando que o empresário, a comunicação dele é uma comunicação que deve ter bastante confiança carregada nela. Perfeito. Por quê? Porque a manada, ou seja, a equipe, ela não vai obedecer de forma, isso eu digo de forma inconsciente, porque não basta só o líder falar, né? Não Sim. basta só o empreendedor falar para sua equipe, para os seus funcionários, que agora, né, ele é o dono da empresa, enfim, contratar as pessoas, se a comunicação dele não está adequada, a comunicação não verbal. Então, muitas vezes, o empreendedor, né, o líder, até a vestimenta dele é igual ao dos colaboradores. Eu sempre digo que ele tem que ser diferenciado. Por quê? Porque as pessoas têm que ver ele como diferente, têm que ver deve observar uma confiança carregada, não só na vestimenta, mas na linguagem corporal, na postura, para então começar os colaboradores a seguirem aquele líder. Então, o que que acontece hoje? Até na linguagem corporal, a gente trabalha também com modulação da voz. Uhum. Então, o que acontece? Muitas vezes o líder, ele era um colaborador, como você mesmo falaste, ou era de uma empresa, montou agora a sua própria empresa, e o tom de voz dele é um tom passivo, e a linguagem corporal dele é passiva. Então, os colaboradores não conseguem obedecer porque eles não sentem a confiança do líder. Então, o que que acontece? Eu digo assim, você pode me alcançar esse copo? Ou, você pode me alcançar esse copo? Ou então, me alcança esse copo? A modulação da voz é muito importante. Uma, para você não trazer um autoritarismo. Outra, para você não trazer um tom passivo. E outra, para você trazer aí aquilo que realmente é. Que você é um líder
que ao mesmo tempo que você tem autoridade, né, você não excede ela, mas ao mesmo tempo aquele colaborador deve te obedecer enquanto líder. Então, isso é muito importante. Até a modulação da voz é uma forma de comunicação, né? Não basta só aquilo que a gente fala. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha também com o líder. Muito legal. Quando a gente fala de uma grande empresa, né, ela acaba tendo essa assessoria para poder já desenvolver esses líderes, né? E se alguém estiver assistindo a gente agora e se fazer uma autoanálise e falar, caramba, eu sou esse líder ou esse empresário que não sei lidar bem com a minha postura, com a minha linguagem corporal e eu preciso mudar, melhorar. Quais são os primeiros passos aí? O que que ela tem que fazer nesse despertar? Ela identificou que acontece isso com ela. O que que ela tem que fazer agora? Então, né, como você falou, no primeiro momento que ela identifica é o quê? Existe, em toda comunicação, existe o emissor, né? Que no caso, se a gente está falando do líder, o líder é o emissor. Existe a mensagem que você está transmitindo e existe lá o colaborador, né? Que é o emissor final. Então, o que que acontece? O receptor. Então, o que acontece? A comunicação, apenas 7% ela é verbal. Os outros 55% é linguagem corporal. E os outros 38% é vestimenta, aparência da pessoa, que também contribui para a comunicação. Então, a mensagem, se você vê que lá no receptor, que é o colaborador, você não está tendo um feedback bom, ou seja, as pessoas não estão te respeitando, elas passam por cima das suas ordens, ou então você sente que elas sentem medo de chegar para você com alguma demanda, isso mostra que a sua comunicação, aquilo que você está emitindo, está errado. Então, identificou isso, né? Identificou que não estão te respeitando, que estão com medo de passar alguma informação para você enquanto líder. O que que você deve fazer? Se olhar no espelho, né? Eu digo, como que está a sua postura? É uma postura que ela está adequada para um líder? Ou seja, será que você não está com os ombros caídos, com os ombros protusos? Você não está com a cabeça baixa? Ou então você é um líder que transmite mais arrogância, né? Com a cabeça mais elevada, os ombros bem mais para trás. Então, o que que você está transmitindo? Se olhando no espelho. Uma dica que eu trago muito para correção postural enquanto fisioterapeuta e quiropraxista, é trazer a faixa corretiva. Faixa corretiva é um método simples e que traz um resultado de imediato. Você colocou uma faixa, né? Colocou lá seu blazer por cima, você vai corrigir a sua postura. Você não vai precisar ficar constantemente avaliando se você está com os ombros alinhados, porque a faixa corretiva ela vai fazer isso naturalmente. E quanto mais tempo você usar ela, em média aí, de 2 a 8 horas por dia, você, a longo prazo, quando você tirar essa faixa, você vai continuar com os ombros alinhados. E o próprio fato de você ter os ombros alinhados vai fazer com que a sua cabeça ela também fique alinhada, a sua cervical. E isso, lá em Stanley Kellyman, no livro de Anatomia Emocional, ele já trazia que essa mudança sutil postural, que é ombros alinhados e cabeça alinhada, ele já faz com que a pessoa se sinta mais confiante. Até a autora do livro Presença, que é a Amy Cuddy, ela fez uma pesquisa de que posturas de alto poder, que são posturas em que a pessoa está com a cabeça alinhada, o ombro alinhado, e a pessoa ela está com os braços mais abertos e as pernas descruzadas, é uma postura, eles fizeram uma pesquisa, que ela reduz os níveis de cortisol, ou seja, reduz os níveis de estresse, e é uma postura que aumenta os níveis de testosterona. E esse aumento dos níveis de testosterona ele faz com que a pessoa ela se sinta mais confiante. Então a gente vê que não é algo só aparente, é algo que muda a química do nosso corpo, fazendo você se sentir melhor. Então, primeiro passo, corrija a sua postura. Segundo passo, como que está os seus gestos, a sua comunicação na linguagem corporal. Como que é seu aperto de mão? A gente sabe que nos negócios o aperto de mão é muito importante e é aquilo que a gente faz de primeiro quando vai cumprimentar uma pessoa. É um aperto de mão muito forte, o que que acontece? Isso transmite agressividade. Se é um aperto de mão muito fraco, ele vai transmitir falta de moral e insegurança. Significa que é uma pessoa passiva. Um aperto de mão adequado, ele nem é tão forte nem é tão fraco. Então, você já começa a notar como que é seu aperto de mão. Você é uma pessoa que quando aperta a mão, você segura o braço da pessoa? Porque quando você segura o braço da pessoa,
na parte do antebraço, o que acontece? Você transmite uma ideia de agressividade e de dominância. Quando você aperta com as duas mãos a mão da outra pessoa, então vou cumprimentar você, e eu seguro a sua mão, Eu o que faço isso. acontece? Você faz isso. Eu Isso, faço com todo mundo, isso é inconsciente. isso é um gesto muito bom, porque ele causa. De novo? Então, o que Vamos lá. acontece? Você aperta a mão da pessoa e você segura outra mão dela. Isso é um gesto muito comum que a gente vê em políticos. Sim. E esse é um gesto que ele causa proximidade sensorial com outra pessoa. Tá. Você está causando mais de um estímulo. E a palma da mão, a níveis de fisiologia, ela tem muitos receptores sensitivos. Então, você está trazendo mais, está carregando mais o sistema sensorial dessa pessoa, causando proximidade. Quando você toca levemente no ombro dela, também causa essa mesma impressão. Então, a gente vê muitos políticos realizarem esse gesto. E a gente vê que as pessoas que receberam este cumprimento se sentem melhores com relação àquela pessoa. Andressa, você está dizendo, então, que eu passei 40 anos da minha vida sem saber como apertava a mão, como fazer um aperto de mão correto. É isso. Existe uma maneira, então, certa de fazer um aperto de mão? Sim, É o aperto de mão, novamente, posso utilizar sua mão Sim. como exemplo? Ele é um aperto de mão assim. O que acontece? Pessoas dominantes, elas têm a tendência a deixar a sua palma da mão para baixo e a dela para cima. São pessoas mais dominantes. Pessoas mais passivas, elas podem deixar com que você deixe a palma da mão para cima e a dela para baixo. Entendo. A gente vê isso muito em regras de diplomacia. Então, o que a gente tem que fazer? Por exemplo, vou citar aí um exemplo de um chefe de Estado e grande diplomata que foi Barack Obama. Em todos os lugares onde ele ia, ele sempre fazia esse cumprimento de mão horizontal, né? Que é no ângulo de 90 graus. Quando ele chega, e a gente vê isso em fotos, em vídeos, quando ele chega em ditadores, a maioria dos ditadores puxa a mão dele e tenta trazer para baixo. O que você pode fazer nesses casos em que é uma pessoa mais dominante que quer, naquele momento, o cumprimento, mostrar essa relação de dominância? Você pode colocar os dois dedos na barreira do punho da pessoa. Então, quando você faz isso, você causa uma barreira sensorial de que a pessoa ela não pode rodar o punho dela. Olha. E aí a pessoa acaba deixando esse aperto de mão na horizontal, num ângulo de 90 graus. O que isso acontece? Isso causa para outra pessoa, de forma inconsciente, que vocês são de igual para igual. Essa é a relação que a gente quer estabelecer em negócios também, né? A gente não quer uma relação de superioridade nem de inferioridade. Em todas as relações, a gente quer uma relação de igual para igual. Em todas as relações, a gente quer uma de igual para igual. Então, é isso que a gente deve fazer, né? A gente observa, por exemplo, esse aperto de mão comum do Silvio Santos. É um aperto de mão que ele causa esse bloqueio sensorial. E esse bloqueio sensorial com os dois dedos no punho da pessoa faz com que ele sempre esteja num comprimento de mão adequado. Como que é? Desculpa, como é que ele faz? Como que Ele é? coloca os dois dedos no punho da outra pessoa. Ele faz Então, pegou os dois dedos, cumprimenta e e aí tá. traz para a barreira, para o punho dele. Entendi. Legal. Cara, que Então, interessante. Que interessante. Olha, eu jamais imaginava isso. Pensando em como o corpo... Olha, eu fiz um roteiro, eu tô deixando de lado porque o assunto É bem interessante. desperta a curiosidade, né? Mas pensando de como o corpo reage na questão da postura, na questão da forma como a gente se posiciona, quais são os aspectos ali fisiológicos que pode desencadear algum problema físico na pessoa, assim? Ela pode ter depressão, pode causar, um exemplo, uma postura mais passiva, pode causar algum aspecto, alguma doença, alguma coisa assim? Sim, com certeza. É isso que, falando novamente do pai da psicologia formativa, Stanley Kahneman, ele falava muito isso da retroalimentação, né? O que é isso? A pessoa, ela presencia um momento impactante na vida dela, o corpo dela se modifica de acordo com aquela situação, só que ela começa a ter um feedback. Aquele estado do corpo dela, aquela postura que ela adota, começa a trazer de novo aquele mesmo sentimento, aquela mesma emoção, e novamente retorna lá para a fase inicial, né? A forma como ela vai reagir. Então, o que acontece?
não é só o que a gente pensa, o que a gente sente que afeta o nosso corpo. O nosso corpo também afeta o nosso estado emocional. Que daí eu trouxe da questão, por exemplo, da faixa corretiva, né? O quanto que isso impacta também na forma como uma pessoa vai se sentir. Muitas pessoas que chegavam no consultório para mim e que corrigiam a postura traziam para mim o feedback de que elas estavam se sentindo mais confiantes e melhores para lidar com o trabalho delas. Ou seja, os pensamentos eram mais positivos, elas se sentiam mais autoconfiantes. Do contrário, também acontece. Até no início, antes de iniciar a gravação, eu estava falando com você, que muitas vezes a gente observa que existe pessoas com sobrepeso, né? E muitas vezes ela tem lá o abdômen dela mais globoso, mas a gente observa, por exemplo, que na região posterior, na região glútea dela, é bem fininha, bem menos avolumada. Por que a gente observa isso? Pessoas que presenciam, por exemplo, estados de vergonha, de humilhação, que passaram na infância ou na fase adulta, elas adquirem uma retroversão pélvica e uma contração maior da região glútea dela, dos glúteos. O que isso faz? Com que a gordura não seja tanto armazenada naquela região e que não tenha tanta hipertrofia naquela região. Ou seja, um simples detalhe que a gente vê na postura da pessoa, que é, por exemplo, uma região glútea menos avolumada e mais para dentro, é em decorrência de um sentimento, por exemplo, de humilhação e de vergonha. Então, a pessoa vai acabar reagindo assim, de forma a esperar, a se sentir que as outras pessoas humilhem ela, a sentir que as outras pessoas deixem ela passar por momentos de vergonha. Ela vai fugir mais de situações em que ela tenha dominância, em que ela consiga exercer alguma autoridade. E isso faz com que ela aja de forma mais passiva na vida dela. Então, a gente vê como que a postura impacta também na reação que a pessoa vai ter de acordo com os problemas, os desafios da vida. E o corpo somatiza O isso corpo somatiza, é tudo em somatização. gordura, em estresse, em depressão, em vários outros sintomas. Exatamente. A pessoa se sente mais ansiosa, menos incapacitada. Se diz, você consegue fazer tal coisa? Se é uma pessoa que ela tem uma postura mais de insegurança, de inferioridade, cabeça baixa, ombro protuso, contração glútea, a gente vê, por exemplo, pés. Os pés da pessoa eles são mais invertidos, a pessoa tem uma tendência a cruzar mais os braços, cruzar mais as pernas. Isso demonstra insegurança. É uma pessoa que não vai estar tão apta para um cargo de liderança. E muitas vezes a pessoa tem capacidade, né? Um gestor ou dono de empresa, ele vê essa capacidade e quer promover aquele funcionário. E a partir do momento que ele promove aquele funcionário, ele não se sente capacitado para aquele cargo. Mas por quê? Porque ele tem que trabalhar também a postura e a linguagem corporal dele. Outra coisa que a gente observa muito em líderes quando estão estressados com o trabalho, né? Uma das principais coisas que a gente nota quando a pessoa está estressada, ansiosa, há um aumento dos níveis de cortisol. O cortisol libera uma substância que se chama bradicinina, que é do processo inflamatório. A bradicinina, ela causa coceira nos receptores, então ela faz com que a pessoa sinta mais coceira. O que acontece como decorrência? A linguagem corporal dessa pessoa, ela vai começar a passar mais a mão no rosto, a mão no pescoço, vai começar a coçar mais os olhos. Isso são sinais de estresse, de nervosismo. Se o colaborador começa a notar que o líder está adotando uma linguagem corporal dessa, ele não vai conseguir seguir esse líder. Porque se a pessoa está demonstrando que ela está ansiosa, está insegura naquela situação, como que ela vai seguir aquela autoridade? Então é muito importante que o líder ele saiba a comunicação que ele deve exercer, mesmo em situações de estresse e desafio. Fantástico. Fantástico. Maravilhoso. Andressa, cara, esse assunto é incrível. Eu acho que isso aí deveria estar na sala de aula, assim, para todo mundo, né? Eu acho que a gente não aprende isso, né? Não aprende, né? O que a gente aprende muito você tem que falar bem, você tem que usar as palavras corretas, mas não é somente isso. A modulação da voz é importante. Se você, que daí a pessoa ela tem que parar para pensar, qual é o feedback que eu estou recebendo das outras pessoas? As pessoas me tratam como uma criança, no trabalho ninguém me respeita, né? Ninguém me vê como líder. Aí a pessoa começa a ficar brava, né? O que está acontecendo? As pessoas não estão me respeitando. Mas você não tem que ficar bravo com outra pessoa. Você tem que ver o que você está transmitindo para ela. Porque, como eu falei no início, mais de 80% da nossa comunicação ela é não verbal. Ou seja... Importante, desculpa te interromper, mas é que eu lembrei assistindo uma série na Netflix,
chama Black Mirror. Black Mirror. Tem um episódio lá que me fez lembrar muito sobre o que você está dizendo, né? Mostra dando spoiler aqui para quem não assistiu ainda, mas eles estão com aquelas roupas assim, como se estivesse naquela espaço, né? Como se eles estivessem numa nave. E é uma empresa de tecnologia. Então, pensa numa empresa de tecnologia. Os colaboradores ficam focados ali com o computador, pouca comunicação. E aí o líder ele é o cara mais zoado assim da empresa inteira. Tipo, todo mundo assim, o dono da empresa lá, o CFO, lá, o CTO lá, né, que é o cara da Uhum. tecnologia, ele é o cara zoado, porque ele é muito pacato, ombros para dentro. Você falando, eu lembro do episódio, né? E o que acontece? Ele, por sentir tanta humilhação lá no ambiente de trabalho, ele desenvolveu um software onde todos ali têm o domínio sobre ele. Ele criou um jogo onde ele é o líder maior. Então, no jogo, ele é muito Uhum. uma postura totalmente de líder, ele fala com autoridade e tal. E todos aqueles que desrespeitam ele no ambiente físico ali, acabam respeitando ele lá dentro do jogo. Só que dentro do jogo ele pega o DNA das pessoas e deixam elas presas dentro do jogo, no DNA delas. Uma loucura de Uhum. Black Mirror, né? Mas me lembrou isso, né? Porque é, e aí entra a minha pergunta. Pessoas o quanto a tecnologia ou certas profissões interferem nisso? Pessoas que têm pouca comunicação não precisa ter tanta comunicação verbal, física com alguém, ou uma profissão ali que eu tenha que ficar desenvolvendo um aplicativo e tal. O quanto a tecnologia ou uma profissão pode desempenhar esse papel de prejudicar essa questão da linguagem corporal, disso, né, na pessoa. Não sei se eu consegui ser claro. É, mais ou menos, que eu vou repetir para ver se eu entendi a questão. Quanto que o fato da pessoa não estar, com outras pessoas No vai impactar na ambiente, postura dela. exato. Na Quanto verdade, que ela assim, não necessite de comunicação. ou assim, uma profissão que dependa muito ali de algo, uma concentração muito específica, caso de programadores, né? Uhum. É, ela acaba se tornando uma pessoa muito mais individualista, mais fechada, de menos relações. Talvez até aí esse período de pandemia contribuiu para isso, né? As pessoas se fecharam muito, né? É, nesse período de pandemia, agora entrando nessa questão, a gente também tem barreiras de aproximação. Todo ser humano tem, barreira proprioceptiva que nós chamamos. Na linguagem corporal, a gente dita que até 45 centímetros é a barreira, é a barreira de pessoal. Ou seja, nós só deixamos alguém se aproximar realmente da gente, uma pessoa que for íntima, que a gente conhece. Isso está muito relacionado à pós-pandemia. As pessoas aumentaram essa barreira. Ou seja, antes da pandemia, as pessoas se relacionavam mais uma com as outras, essa barreira diminuiu. Após a pandemia, essa barreira aumentou, porque durante a pandemia a gente ficava eh, num único lugar, não interagia com tantas outras pessoas. E isso faz, sim, com que as pessoas elas não queiram tanto aproximação física hoje em dia. Quando eu vou ensinar isso, por exemplo, no atendimento ao cliente, para colaboradores, eu digo assim: você tem que analisar o feedback do cliente em todas as questões. Perfeito. Então, se você vê que você vai se aproximar do seu cliente, né, para um cumprimento, você vê que a comunicação corporal dele foi um pouquinho mais para trás, bom, isso nota que você, por exemplo, não vai chegar com um abraço, com um beijo, porque você vai estar invadindo essa barreira dele. No caso de programadores, eles devem analisar principalmente a ergonomia deles, no caso agora falando, né, da postura em relação à ergonomia. Quem fica muito tempo no computador não trabalha tanto a postura extensora, não trabalha a musculatura posterior. E ela trabalha mais a postura anterior, que é a flexora. Isso vai fazer com que ele sinta muito mais pensamentos negativos e de insegurança em relação a pessoas que estão mais comumente se relacionando com outras pessoas. Por exemplo, um atendente de loja, um vendedor, são pessoas mais comunicativas e estão mais acostumadas com relação a outras pessoas. Ficam mais tempo de pé. A posição bípede, ela fortalece a musculatura extensora. Então, por que que hoje a gente vê tantas pessoas
com uma fraqueza da musculatura extensora e com os ombros mais protusos. E por que a maioria das pessoas sentem sentimentos de insegurança e incapacidade? Justamente por essa relação entre postura e estado emocional. Um programador, por exemplo, pessoas que ficam mais tempo sentadas, um contador, fica mais tempo sentada no computador, vai acontecer o quê? Ela vai trabalhar muito mais a musculatura anterior e flexora. Isso vai fazer com que ela presencie mais sentimentos de insegurança e incapacidade em relação a pessoas que estão, por exemplo, mais tempo de pé. Trabalhadores em bancos, trabalhadores e vendedores que estão em lojas, estão mais tempos de pé, vão se sentir mais confiantes, porque estão trabalhando mais a musculatura posterior, que é a extensora. Então, há sim essa relação entre postura e estado emocional. Cara, fantástico. Fantástico. Poxa, que interessante. Que interessante. Outro adendo é com relação a esse feedback que a gente estava falando, né? Quando a gente está numa negociação, por exemplo, em cargos de liderança, de vendedor, que tem que haver aí uma negociação, a pessoa ela tem que prestar atenção na comunicação da outra pessoa. Porque, como eu falei, tudo é feedback. Então, como que numa negociação não é somente aquilo que você fala para tentar mostrar para outra pessoa que o seu produto é melhor, que a proposta que você está fazendo é melhor. Não é somente isso. Vocês têm que analisar como que a outra pessoa está reagindo àquilo que você está falando. Então, a gente vê, por exemplo, está numa negociação e vê que outra pessoa colocou barreiras na frente, colocou um copo d'água, colocou uma caneta, por exemplo, colocou a caneta na horizontal, a gente vê que ela está mais fechada à negociação. Quando a pessoa ela abre mais os braços, ela tira objetos da frente, isso demonstra que ela está mais atenta a você. Então, a gente observa, eu ensino isso para colaboradores na área de vendas, a prestarem muita atenção no cliente. Qual é a postura daquele cliente? Quando ele chegou na sua loja, na sua clínica, enfim, no seu estabelecimento, ele coloca os objetos no colo? Porque se ele coloca os objetos no colo, isso daí é uma tentativa protetiva. Ele não está se sentindo confortável no estabelecimento. O que você procura fazer? Mudar a sua comunicação para que ele também mude a dele. Então, neste momento, você vai fazer com que aquela pessoa se sinta mais confortável no ambiente, para que, primeiramente, ela tire os objetos do colo dela, ou então ela tire as barreiras que ela está colocando entre você e ela, para que, a partir daquele momento, então, você comece a falar sobre o negócio, sobre a proposta ou sobre o produto que você está querendo vender. Então, isso é importante, analisar o feedback do cliente. Não adianta você atropelar, começar a falar, querer vender, a querer negociar, se primeiro você não prestou atenção na linguagem corporal da outra pessoa. Então, prestou atenção, viu que aquela pessoa agora, a partir, por exemplo, chegou a pessoa está lá insegura, colocou caneca na frente entre você e ela, cruzou os braços ou cruzou as pernas. Isso é um sinal protetivo, a pessoa não está se sentindo confortável. Faça o quê? Ofereça um cafezinho primeiro, converse sobre assuntos aleatórios com aquela pessoa, como que foi o dia dela, o clima. Converse com aquela pessoa primeiro. Esqueça o negócio, esqueça a venda naquele momento. Espere ela se desarmar. Você viu que a pessoa relaxou os ombros, que a pessoa descruzou os braços, as pernas, tirou os objetos do colo, da frente entre você e ela? Bom, aí a partir daquele momento você começa a direcionar, então, para a venda, para a negociação. Então, isso é uma coisa importante. Preste atenção à linguagem corporal da outra pessoa. Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Às vezes um detalhinho faz a venda acontecer. Exatamente. Ou faz o negócio acontecer, né? Você falando disso, eu lembrei de um momento que eu tive. Um tempo atrás, eu fui convidado para dar uma palestra e era um ambiente de startups. Então, era startups, tal, empreendedores, negócios e tecnologia. Tem muito a ver com o nosso negócio. Aí lá vai o contador, né? Lá vai o CEO da Biconte, o contador, né? Coloca o terno, blazer. Chego lá, só molecada. Tudo, cabelo bagunçado, às vezes nem penteou o cabelo. Aquele monte de moleque, startup. E aí eu vi que a hora que eles olharam pra mim, eu ia entrar no palco, né? A hora que eles olharam pra mim, eu falei assim, sabe aquele olhar, que era todo mundo aquela postura assim de tipo, ninguém vai me ouvir? Eu falei, caramba, né? E agora? Mas foi inconsciente, tá? Eu não tive essa sacada como você me falou agora. Naquela hora eu falei assim, caramba, parece que eu sou aqui um ser diferente deles. E agora, o que eu faço para me sentir um pouco mais parecido? Eu quero que eles me ouçam.
Na hora, eu tirei o blazer, joguei no canto, e eu tenho tatuagens, né? A hora que o pessoal viu, opa, já vi que já gerou um pouco de aproximação. A partir daquele momento, eu senti conexão. Mas antes, né, eu de terno, blazer, eu já senti que eles não iam me ouvir direito, sabe? Aí a gente entra, Elton, numa parte muito importante da linguagem corporal que eu trabalho com as empresas, que é a parte do rapport. Perfeito. O rapport, ele é o espelhamento. O espelhamento, ele tem com base em PNL, que é Programação Neurolinguística. Programação Blender. Neurolinguística... Oi? Blender. É. Richard Blender. O que acontece nesse caso? Quando você espelha a sua comunicação com outra pessoa, a probabilidade dela de te aceitar num grupo ou como pessoa é muito maior. Por quê? A gente parte da psicologia comportamental. Nós tendemos, como seres humanos, a se aproximar dos nossos semelhantes e a nos afastar de quem é diferente de nós. É natural, é comportamento humano. Então, o que a gente vai fazer com comunicação não verbal? Não falei nada, mas eu quero que aquelas pessoas se sintam mais receptivas à minha presença. O que eu faço? Eu começo a tanto a aparência física quanto a linguagem corporal no rapport a se adaptar a outra pessoa. Então, bem como você fizeste, né? Tirou o blazer, mostrou suas tatuagens. O que você mostrou? Sou semelhante a você. Você não falou nada. Você só mostrou isso por meio da comunicação não verbal. E aí, o que aconteceu? Que as pessoas... Nossa, ele é semelhante a mim, vou me aproximar dele. Então, essa é a ideia que a gente traz, por exemplo, quando a gente quer persuadir alguém. A gente se torna semelhante a ela. E isso a gente vê, por exemplo, chefes de Estado novamente trazendo um grande diplomata e que foi muito bem treinado, né, em linguagem corporal, que foi o Barack Obama. Ele usava muito rapport. A gente vê várias imagens dele espelhando o comportamento dele ao do outro chefe de Estado. E isso fez com que a aceitação dele de outros chefes de Estado fosse muito grande. Outro que a gente viu que não usou rapport foi Donald Trump. E por ele não usar tanto rapport nas visitas dele de diplomacia, o que aconteceu? Ele não teve tanta aceitação por outros chefes de Estado. Então a gente vê a grande importância em relacionamento humano de a gente usar o rapport. Então você quer se aproximar de um grupo, torne-se semelhante a ele. Mesmo que por meio da linguagem corporal, por gestos simples, como, por exemplo, tirar o blazer e tentar se adaptar naquela situação, a se tornar mais semelhante àquelas pessoas. Mesmo eu estando ansioso, preocupado, eu tirei por causa do calor. Falei, nossa, e agora? Será que eles vão me ouvir? E aquilo gerou aproximação. Gerou aproximação. Muito legal. E uma coisa que a gente vê muito, quando que a gente sabe que a outra pessoa, que outro grupo social não está receptivo a nós? Eu digo para as pessoas, né? Mas no geral. Observe, por exemplo, você entra numa reunião social, agora que a gente teve, por exemplo, as festas de confraternização de final do ano, observe cada grupo. Se a gente vê, por exemplo, tem 2 grupos sociais, né? De 3 ou 4 pessoas. Se eu olhei que os pés daquelas pessoas estão um invertido paralelo das outras, formando um círculo fechado, aquelas pessoas elas não estão receptivas a receber um terceiro membro no grupo. O que você faz? Não chega naquele grupo. Por quê? Porque você vai estar invadindo aquela privacidade deles. Porque eles não estão, naquele momento, receptivos à sua presença. E não é a sua presença, é de qualquer outra pessoa que invada aquele grupo. Se você observa um outro grupo em que as pessoas fazem um círculo de semilua e os pés delas estão voltados, abertos e voltados para outras pessoas, isso significa que eles estão receptivos a receber mais um integrante. Então, naquele grupo, você pode se chegar, você vai ser muito bem recebido. E aí eu digo para as pessoas, né? Tem pessoas que chegam para mim, eu cheguei num grupo e eu senti que eu não fui muito bem recebido. Por quê? Você observou? Será que eles não estavam naquele momento num grupo fechado? Inconscientemente, eles não queriam, eles estavam tão concentrados no assunto que eles estavam falando que eles não queriam que alguém atrapalhasse. E a própria linguagem corporal dele fez com que os corpos se voltassem um para os outros e fechassem em um círculo fechado. E isso daí eu percebi numa reunião com uma dona de clínica e a gente estava fazendo proposta de treinamento. E bem naquele momento, a gente estava tão inteirado no assunto que a gente fez um círculo fechado, de forma inconsciente. E uma colaboradora da clínica chegou e ela começou a falar muito rápido, de maneira mais nervosa.
E aí, a dona da clínica, no momento que ela saiu, falou rápido e saiu, ela falou, nossa, ela não é assim, por que que ela falou dessa forma tão rápida, tão ansiosa? Será que aconteceu alguma coisa? Eu disse, observa a nossa linguagem corporal. E nós estávamos em um círculo fechado. O que que acontece? Muito bem, de forma inconsciente, no momento que aquela colaboradora, ela invadiu, ela deve ter observado as nossas microexpressões faciais, porque a gente identifica nas outras pessoas. E isso fez com que ela se sentisse rejeitada e afastada. E aí isso fez com que ela falasse mais rápido, de forma mais ansiosa, e então quisesse sair logo daquela situação. E aonde que tá, isso está no nosso inconsciente, essa tradução dessa microexpressão, ou dessa análise, isso tá lá no nosso cérebro reptiliano, aonde que fica isso? Sim, exatamente, como tu bem falaste. Isso está já gravado, a nossa linguagem corporal ela é universal. Salve casos de gestos, que eu posso falar mais agora à frente, mas a nossa linguagem corporal ela é universal. Por exemplo, as expressões faciais, que a gente chama de os 7 samurais, que seriam as 7 emoções que nós transparecemos por meio da nossa musculatura facial, são universais. E isso, inclusive, em animais a gente observa, que são alegria, tristeza, surpresa, desprezo, nojo, medo e raiva. São essas daí, qualquer pessoa isso deveria ser ensinado em escola. Quais são essas expressões faciais? E a gente tem que ter isso bem em mente, porque elas são universais. E, independentemente da região da pessoa more, sempre quando ela tiver esse sentimento, ela vai transparecer isso por meio de expressão facial. Quando a pessoa ela quer transparecer, isso vai ficar claro e estampado na cara dela, né, na face dela. Se ela não quer transparecer e ela tenta reprimir aquela emoção, aí que a gente surge com as microexpressões faciais, que são microsinais que vão mostrar o que aquela pessoa realmente está sentindo, qual é a expressão facial ou sentimento real naquele momento. Por exemplo, isso é muito identificado em casos quando a gente quer ver uma mentira. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode estar com medo. E aí, naquele momento, ela quer reprimir o medo, ela sorri. Mas a musculatura dela, que a gente chama de prócero, que fica bem entre as sobrancelhas, ela vai se contrair de forma inconsciente. Ela não consegue controlar essa musculatura naquele momento. E aí ela vai fazer um triângulo no meio da testa, porque aquela musculatura vai contrair. E ela vai fazer uma expressão de terço superior para cima da face, uma expressão facial de medo. Então, ela vai estar sorrindo e aí a gente começa a trabalhar com detalhes. Então, se você não é detalhista, você não vai identificar, você vai dizer, ela está sorrindo. Mas se você analisar do terço superior da face dela, você vai ver que ela está apresentando uma microexpressão de medo, porque isso não tem como a pessoa controlar. A microexpressão não controla, mas a pessoa tenta camuflar por meio da macroexpressão facial. E quem está do outro lado, né? Ou você aí está vendendo alguma coisa, você fala assim, nossa, não bateu o santo com aquele vendedor. Pode ser por causa dessa tradução, dessa microexpressão, ou desse rapport que não aconteceu, ou após da postura dele, da linguagem corporal. Essa tradução acontece de forma natural entre uma conversa com outra pessoa. Às vezes sim, às vezes não. Hum. Por que que eu digo isso? Eu digo que estudar linguagem corporal, aprender de postura e linguagem corporal, dá noção para quem não tem noção. Perfeito. Porque o que que acontece? Muitas Isso é pessoas. importante, velho. O que que acontece? Muitas pessoas, umas são mais antenadas à postura e linguagem corporal da outra pessoa, outras não. Perfeito. E aí o que que acontece? A gente começa a ensinar aquelas que não são tão antenadas a prestarem mais atenção. Para vendedores, quando a gente faz treinamentos de equipes para vendas e atendimento ao cliente, eu digo, observa o cliente. Às vezes o vendedor está lá querendo fazer a venda, e o colaborador, ele está com as pernas voltadas para o vendedor, mas o tronco um pouco inclinado para a área de saída. Ou então ele está com o tronco, né, o tronco dele virado para o vendedor, mas as pernas e os pés dele estão virados para a área de saída. Ou seja, ele está por educação, mas ele quer logo sair daquele estabelecimento. Ele não vai comprar. Então, o vendedor, quanto mais ele insiste, pior é. É só para ele chegar no final e aí o
o cliente chegar e dizer, não, não é isso que eu quero, eu já tô indo, só vim dar uma olhadinha e já tô de saída. Por quê? Porque ele ficou gastando tempo, sendo que se ele observasse a linguagem corporal, ele ia desviar o assunto, ia contornar a situação, até ver que aquele cliente ele realmente está interessado e está com a linguagem corporal dele mostrando que ele está interessado naquela situação. Aí sim ele começa a falar do produto. Fantástico, fantástico. Andressa, como você acredita que aprimorar isso aí, a linguagem corporal, pode transformar e melhorar as relações profissionais e pessoais? Com certeza, sem sombra de dúvida. É uma coisa que é o grande diferencial do treinamento, né, que eu realizo de postura e linguagem corporal, é que hoje a gente nota que os atendimentos são cada vez mais afastados e frios. Né? O atendimento em geral ele é um atendimento afastado e frio e as pessoas sentem isso. Pesquisas dizem que uma pessoa ela está disposta a pagar até 20% a mais para um estabelecimento só por causa do atendimento. E esse é o grande diferencial, porque com o surgimento da pandemia, muitas empresas presenciais fecharam e as de lojas virtuais começaram a crescer. Então, as pessoas estão comprando mais pela internet. Qual é o diferencial hoje da empresa física? É a experiência do cliente. Como que aquela pessoa vai se sentir no estabelecimento? E isso envolve a postura e a linguagem corporal do colaborador. É por isso que hoje as empresas estão mais focadas em treinar os colaboradores para que eles tragam um atendimento de excelência. E o que é o atendimento de excelência? É eu entrar num local e ser muito bem recebido pelo colaborador da empresa. E como que eu vou ser muito bem recebido? Bom, será que ele está fazendo rapport comigo? Como que está a modulação da voz dele? A modulação da voz dele, ele pode falar um olá, um bom dia, mas pode ser um bom dia seco, um bom dia mais amistoso, e isso vai depender da modulação da voz dele, que é a linguagem corporal. Como que está a postura dele? Será que ele vira as costas para mim? Será que é, por exemplo, no caso de um restaurante, será que é um garçom que não faz contato visual comigo? Me atende de forma fria? É uma venda informativa? Ele só me mostra as informações, o cardápio, coloca, joga na mesa e espera eu fazer o pedido? Ou é aquela pessoa que estabelece uma conexão, um relacionamento comigo, por meio da postura e comunicação dele? E isso não é somente aquilo que ele fala, mas como ele fala. É a modulação, é a postura dele, é a linguagem corporal. Ele tem o contato visual, ele inclina, por exemplo, uma das formas de você demonstrar atenção é quando você inclina levemente o seu pescoço, a sua cabeça, e quando você mantém um contato visual e um leve sorriso. Isso estabelece conexão com outra pessoa. Por quê? Inconscientemente, quando a gente inclina nosso pescoço, a gente está apresentando a região mais vulnerável do nosso corpo. A gente está mostrando aqui, ó, uma região que é muito fácil de atacar, né? Então, primitivamente, é como se a gente estivesse se expondo àquela pessoa. E se eu estou me expondo a você é porque eu confio em você. E pelo gatilho da reciprocidade, se eu mostro que eu confio em você, você vai confiar em mim, vai se abrir mais comigo. Então, note que são detalhes na comunicação não verbal, mas que fazem total diferença na forma como a outra pessoa vai se sentir. Sim. E aquele cliente, ele não vai perceber. E de forma inconsciente, ele não vai dizer, aquele colaborador fez isso, isso e isso, e por isso que eu tô me sentindo bem. Não. Ele vai dizer, nossa, eu não sei por quê, mas, por exemplo, aquele garçom, ele me atendeu super bem. Perfeito. Eu senti que ele me atendeu bem, mas Até a comida fica melhor. Até a comida fica Até melhor, a comida exatamente. fica melhor. E o foco, por exemplo, da empresa que eu trabalho, que é a Avance, é o quê? É o cliente CRR. O cliente que compra, recompra e recomenda. Ou seja, foi lá, comprou uma vez, gostou do relacionamento que foi estabelecido entre ele e a empresa por meio do colaborador. Ele foi lá, ele voltou naquele estabelecimento porque ele se sentiu muito bem. E conversando com outras pessoas do círculo dele social, ele vai indicar aquela empresa porque foi o lugar que ele se sentiu melhor. Então, a gente foca em cliente CRR. A gente foca que o colaborador, ele traga um atendimento de excelência. E isso trabalha muito linguagem corporal e postura.
do colaborador. Porque o dono da empresa, ele, de forma a gerar mais lucro, gerar mais venda, gerar mais visibilidade para a empresa, ele tem que estar preparado para treinar o colaborador. Ele tem que treinar o colaborador. Porque naquele momento o colaborador não é a Ana, não é o João, não é o Marcelo. Aquele colaborador é a empresa tal. Então, se eu for mal atendida num estabelecimento por um colaborador, por mais que todos os outros me tratem bem, eu não vou voltar por causa daquele colaborador. Exato. Porque eu marquei que aquela empresa eu fui mal atendida. É. Então, o foco pós-pandemia é muito grande hoje em atendimento de excelência. Quanto melhor o atendimento do estabelecimento, mais ele vai crescer. Porque aquilo que ele vende hoje no presencial, pode ter certeza que tem no online. Não, você disse uma coisa muito importante, que eu gosto até de quando alguém procura a gente para empreender, abrir um CNPJ, trabalhar, normalmente o empresário, a empresária, ela vem muito apaixonada pelo produto, pelo serviço, pelo que ela faz. Ela tem uma paixão por aquilo que ela quer entregar. E eu tento falar para ela, olha, é muito legal isso, mas a sua paixão tem que estar pelo cliente. Porque não adianta nada você ter um ótimo produto, um ótimo serviço, se você não atender bem o seu cliente. Então, eu acho que casa muito com o que você Com disse, certeza. né? Então, é focar em ter, lógico, o melhor produto, o melhor serviço, mas saber entregar a melhor experiência, o melhor atendimento, a melhor entrega ali dessa comunicação com o cliente, né? É fundamental, Exatamente. né? Vendas é relacionamento, né? E em tudo na vida é relacionamento. E aí que entra a grande parte da linguagem corporal. É a gente trabalhar com aquilo que mais faz parte da nossa comunicação, os nossos mais de 80% da nossa comunicação, que é inconsciente, né? Que é de forma não verbal. Então, trabalhando isso, a gente vai ter muito mais resultado do que simplesmente gravar aquilo que a gente vai falar, com as palavras que a gente vai dizer, mas como a gente vai dizer. Como que a gente vai transmitir aquela mensagem de forma mais acolhedora? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Principalmente no atendimento. Sensacional. Eu acho que o último episódio que nós tivemos assim, com tantas dicas, foi com o Marlon, né, Duca? Com o Marlon, né? Foi também. O Marlon veio aqui, ele é um coaching, ele é coach que trabalha dentro ele trabalha dentro do RH, ele dá várias dicas, foi muito legal o papo com ele, ele deu muitas dicas, assim como você também. E fala um pouquinho, vai. Primeiro eu quero te dar parabéns pelo seu lançamento do seu livro, né? Linguagem Corporal nos Negócios. A minha pergunta é o que te motivou a escrever esse livro e o que os leitores vão poder esperar aí ao mergulhar pelas páginas do livro da Andressa? Bom, iniciou com os vários treinamentos e palestras corporativas que estava fazendo, tanto para os líderes quanto para os colaboradores. Então, a gente estava, no caso, eu estava treinando os líderes a ter uma linguagem corporal adequada para o cargo de liderança, uma postura e linguagem corporal para liderança, e os colaboradores para que eles trouxessem esse atendimento de excelência. Fizesse um rapport com o cliente a ponto do cliente se sentir acolhido pela empresa e ter um atendimento de excelência. Então, fazendo esses vários treinamentos para a empresa, eu disse, ó, é melhor fazer um livro, né? Porque a gente consegue catalogar e colocar tudo que é importante no livro. Então, aí surgiu a ideia e realmente realizei isso, escrevendo esse livro ano passado, que vai ser lançado agora em março, Que pela legal. editora Conceito. Então, o livro Linguagem Corporal nos Negócios não é somente para os líderes, mas é também para os colaboradores, para que eles melhorem a postura e comunicação não verbal deles, para que assim eles possam ter um melhor resultado. E para os relacionamentos Os também, né? relacionamentos em gerais, né? Que uma vez que você mude o seu posicionamento, você muda os seus resultados, que isso é o mais importante, né? A pessoa recebe um feedback que não é tão interessante, não é bom, e como que ela vai fazer agora para mudar e ter um feedback positivo, né, das pessoas? Por meio dessa mudança, né, da leitura desse livro, ela vai caminhar aí por uma jornada, que ela vai aprender muito de postura e linguagem corporal. Como eu falei, não é só a linguagem corporal. A postura também é importante, que ela é mais estática, né? É mais difícil de modificar. Então, ali a gente trabalha tanto postura quanto linguagem corporal no livro. E a pessoa lendo, ela vai conseguir realmente ter um resultado incrível, né? Aplicando aquilo que está no livro. Eu não sei se você já tem isso em mente, mas eu acredito que depois que esse episódio for pro ar, muita gente vai querer não só ler o seu livro, mas também
ter um curso, ter uma aula sua, né? Você pretende também transformar esse seu conteúdo, isso, num curso online, onde mais pessoas consigam ter acesso a você com esse conhecimento, com essas dicas, ou Eu já já. está em programação isso? Porque, ó, nós estamos num dos melhores estúdios aqui de Campinas que preparam cursos assim, tá? Então, se um dia se você não tem ainda, Duca Ó, Estúdio bom saber, Podcast. já. Aqui, porque os maiores produtores de conteúdo de Campinas gravam aqui. Então não é merchandising isso não, apesar do Duca ser um dos nossos apoiadores. Mas, se você um dia quiser eternizar isso num curso, indico que você faça a gravação aqui, viu? Porque vai Excelente. ser fundamental os seus alunos terem uma qualidade do seu curso. Excelente. Eu já tenho a parte da consultoria individual, né? No Ah, caso, quando a legal. pessoa ela realmente quer modificar toda a comunicação dela, que ela não está gostando do feedback que ela está recebendo das pessoas. Então, a gente trabalha na consultoria essa mudança, né? A primeira parte, análise, 1 a 1. 1 a 1. Perfeito. E no segundo momento eu criei um curso, que é um curso de curta duração, mas que é muito bom principalmente para pessoas inseguras. A gente sabe que a insegurança é uma coisa que impacta muito na vida de uma pessoa, uma vez que as pessoas elas procuram segurança nos relacionamentos. Então, se ela vê que uma pessoa ela está insegura dela mesma, é muito mais difícil dela ter maior credibilidade e autoridade em todos os aspectos da vida dela, até mesmo em relacionamentos. Para conseguir Para emprego, tudo, para para tudo, conseguir. para Exatamente. vender. Então, como que ela vai modificar essa comunicação dela? E aí, esse curso ensina, principalmente, ela destravar essa insegurança e ela trazer aí um posicionamento que traga muito mais autoridade e autoconfiança para ela. Ah, legal. Isso já está disponível, você Já já está tem esse disponível o curso. link da bio. Ah, É, legal. Bacana. Depois passa pra gente, então, o link para eu colocar aqui no sim, episódio, tá? Por favor. claro. Muito legal, muito bom. Cara, eu ficaria aqui alguns minutos a mais ainda com você, mas já dá dando o nosso horário 1 hora já de gravação aqui. Papo espetacular. Eu amei esse conteúdo. Eu acho que a gente tem que ter. Eu tenho uma ideia muito legal de trazer outros. Agora a gente já se conhece, né? Trazer outros Outros tópicos. especialistas para a gente agora não só falar da sua experiência, mas agora a gente bater um papo mesmo sobre um tema, né? Então, se você topar, quem sabe a gente traga você de novo com outro especialista para a gente abordar aqui sobre algum assunto. O que você Com acha da ideia? certeza, excelente. Muito bom. Excelente, só Muito chamar. bom, muito bom. E para fechar, né, todo fim de podcast aqui, todo fim de episódio, a gente faz aquela pergunta. Você assistiu até o final um episódio nosso? Não assistiu, porque no final eu faço uma pergunta. Ela é breve, ela é curta, mas você fica à vontade aí para responder da forma que você quiser, tá? Andressa, o que te move? O que me move é o amor. O amor por Deus, o amor pelas pessoas. Por quê? Porque quando a gente tem amor, a gente gera a empatia, né? A empatia, ela não surge sem o amor. Está intrinsecamente atrelado uma à outra. Então, no momento que a gente vê que as pessoas não têm o conhecimento suficiente, que elas não estão tendo resultados bons na vida delas, que elas não estão se sentindo bem, o amor move a gente a adquirir o conhecimento necessário para ajudar essas pessoas, para transformar a vida delas. Então, é isso que me move. É ver que realmente ter amor pelas pessoas, principalmente por Deus, né, que é o mais importante, e ter amor pelas pessoas vai ajudar a adquirir o conhecimento necessário para realmente transformar a vida delas e ajudar para que elas realmente transformem o resultado delas e tenham aí o resultado que elas desejam. Perfeito. Para fechar com chave de ouro agora, aquela dica fundamental, se fosse a dica de mentoria da Andressa Brum, que dica que você daria para quem se identificou que precisa aí ter uma melhoria na sua linguagem corporal, na sua postura? Se fosse para fazer uma única coisa, o que essa pessoa faria? Pode falar para essa câmera. Olha, eu diria para a pessoa, primeiro, né, analisar com o espelho, se analisar no espelho e ver como que tá a postura dela. E eu diria para ela fazer uma coisa simples, mas que se ela nota que a postura dela não está adequada, que a comunicação dela não está adequada, primeiro adquire um corretor postural. Eu acredito que vai aumentar muitas vendas a partir desse podcast de corretor, que eu tanto falei. Mas que vai aumentar muito, ela vai perceber uma melhora no posicionamento dela, ela vai se sentir mais confiante. E também, né, ela procurar aí ajuda, principalmente de um profissional,
para que ela consiga modificar a comunicação dela e aí ela transformar os resultados dela. Isso aí. Parabéns, parabéns. Eu tô admirado. Você é muito jovem, especialista, entende, fala com amor daquilo que você se dispõe aí a atuar. Eu fiquei muito feliz de te conhecer pelo conteúdo e parabéns, parabéns Eu que por agradeço. tudo que você tem feito aí no mundo e levado a sua mensagem e ajudado muitas pessoas a se transformar, né? Porque quando você identifica isso e corrige, você se transforma, né? Não só você, mas tudo à sua volta. Obrigada. Eu fui muito bem acolhida aqui no podcast da Bicast, gostei bastante. Agradeço aí você, o Duca, pelo acolhimento e espero outras oportunidades também. Com certeza. E para fechar, para voltar, todo nosso convidado recebe um que lindo. presentinho Obrigada. aqui do Bicast, tá? Da Biconte. Obrigada. Cara, um prazer imenso mesmo te conhecer. Colocamos a Biconte ao seu favor, né? Tudo que você precisar, todo o apoio, estamos aqui disponível para isso, tá? E, nossa, novamente, estou muito feliz mesmo de te conhecer e esse conteúdo maravilhoso. Hoje eu aprendi, depois de 40 anos, como que aperta a mão. Mas antes tarde do que nunca, sim, né? Com certeza. Cria um e-book lá, como apertar a mão, que você vai vai ter muitos leads, muitas vendas lá. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. E este foi mais um episódio aqui, muito especial, com a Andressa Brum, aqui do Bicast. Para você que ainda não segue o nosso canal, a gente está aqui no YouTube, no Spotify, toda semana um convidado muito especial conosco aqui, trazendo dicas de gestão, dicas de empreendedorismo, dicas de liderança, dicas de vida, porque por detrás de todo negócio existe uma pessoa com sonhos, objetivos e vontade de vencer na vida. Curta o nosso canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima. É isso. Excelente. Muito bom, parabéns, viu? Obrigada. Parabéns.